Bom dia, pessoal, ao nosso novo encontro, né? Bem-vindo a esse encontro que nós vamos abordar o artigo de opinião. Bom, o artigo de opinião, como você já diz, é um artigo ao qual você expõe seus argumentos, ou seja, a sua opinião. Então, o artigo de opinião, onde se encontra os artigos de opinião? Os artigos de opinião se encontram em revistas, se encontram em jornais, se encontram nas redações, né? Tudo isso é a pessoa que expõe suas ideias, que expõe seu ponto de vista, ou seja, suas teses. Tem muita gente que tem uma dificuldade de abordar, quer dizer, de escrever um artigo de opinião. Bom, primeiro, para fazer um artigo de opinião, é necessário que você tenha algo para informar, algo para você colocar no papel. Então, isso é essencial, né? Você ter instrumentos, ter meios para colocar no papel, porque senão vai se perder nos conteúdos e fica sem nexo. O artigo de opinião, ele tem uma estrutura básica. Qual é a estrutura básica do artigo de opinião? Bom, é esse aqui. Ela tem que ter introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que significa introdução? Lembrando que o artigo de opinião, ele é feito em torno de parágrafos. Você sabe o que é parágrafo, né? Então, é aquele recuozinho das palavras para se começar. Então, ela é feita totalmente em parágrafos. O primeiro parágrafo, no artigo de opinião, ele é chamado de introdução. E o que é isso? Na introdução é quando você expõe o tema que você vai abordar e você vai expor a sua problemática. Você vai colocar ali aquilo que você vai delinear, quer dizer, desenvolver nos parágrafos seguintes. Esse é o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é chamado de introdução, onde você logo aborda o conteúdo, a ideia que você quer defender, o tema que você quer defender, a tese que você quer defender. No segundo parágrafo, que ele pode ser desenvolvido em mais de um, ou dois, ou três, porque é um desenvolvimento total do seu artigo de opinião, é onde você vai colocar seus argumentos, você vai expor seus argumentos, você vai defender a sua tese. O que significa defender a sua tese? Defender a tese quer dizer você vai defender o seu ponto de vista. E por último, no artigo de opinião, ele tem o que nós chamamos de conclusão. É o último parágrafo, e esse parágrafo ele aborda a conclusão de tudo aquilo que você falou. Ou muitas vezes, você faz um resumo, dos seus argumentos, ou você argumenta, você argumenta dando uma solução para aquilo, ok? Então, lembrando que o artigo de opinião, ela tem essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Passando maiores explicações, como vocês estão vendo aí na tela, artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero argumentativo típico de jornais, revistas e blogs. Então, onde eu encontro o artigo de opinião? O artigo de opinião eu encontro nesses instrumentos, nesses meios de comunicação, né? Eu encontro ele em jornais, eu encontro ele em revistas, eu encontro em blogs. É um texto onde a opinião do autor é expressa. Então, o artigo de opinião
nada mais do que a pessoa expressar o seu ponto de vista. E isso é muito importante. Às vezes o aluno chega, professor, eu não sei abordar, eu não sei como começar, como colocar isso no papel, né? Então, você pense direitinho, interioriza-se e coloca no papel aquilo que vem, que é as suas ideias, ok? Expressa seus pensamentos. Então, esse é um pequeno conceito. Mais ainda, o artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns do cotidiano, publicado normalmente em jornais, revistas, blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Tá vendo? Está bem aí, ó. Ponto de vista, assunto relevante para a sociedade. Então, quando eu for escrever, seja ele um artigo de opinião, seja ele um texto dissertativo, que também é um artigo de opinião, nada mais do que você vai colocar o seu ponto de vista, aquilo que você entende sobre aquilo. Ou seja, o assunto geralmente é um assunto de relevância, né? É um assunto relevante para a sociedade. O tema geralmente são temas abordados que está no cotidiano. É um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema interessante, de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o fato abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes, né? Não é só você escrever, não é só você abordar o seu posicionamento, mas também é importante você mostrar o seu ponto de vista, convencer e sustentar os seus argumentos com coerência, ou seja, com sentido, para que você não venha a se perder, né? O artigo de opinião, essa aqui é a estrutura, como eu já tinha abordado, mas eu vou dar uma outra explicação aqui. Grande parte dos artigos de opinião segue uma estrutura básica que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, na introdução, vem logo no primeiro parágrafo do texto, é onde o autor faz sua apresentação do tema, que será visto no corpo do texto. Então, no primeiro parágrafo, você começa logo a abordar o tema, o assunto que vai ser visto no corpo, ou seja, no desenvolvimento e na conclusão. Logo após o segundo parágrafo, é o desenvolvimento, é onde o autor expõe todas as suas ideias para tentar convencer o leitor a concordar com os argumentos que estão sendo apresentados. Lembrando que no desenvolvimento você vai colocar argumentos sempre no sentido de convencer a outra pessoa de que você está certo. É o seu ponto de vista, você vai defender aquela tese, o que significa defender aquele ponto de vista. A conclusão, que é o último, deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Geralmente, na conclusão, você aborda, você traz uma solução para aquela problemática. As principais características do artigo de opinião são o uso da argumentação e persuasão. O que significa isso? Você tem que usar argumentos seus e persuasão, convencimento. Você tem que convencer o outro, né? Convencer o outro que o seu ponto de vista, que a sua tese, que o seu ponto de vista, a sua argumentação está correta. Os textos escritos na primeira e terceira pessoa. Então, geralmente sempre é escrito na primeira pessoa o artigo de opinião. Normalmente, os textos são assinados pelo autor, o que significa a pessoa se identifica. Lá embaixo ou lá em cima você coloca o nome do autor.
tem o nome da pessoa que fez aquela redação, aquele artigo de opinião. Então, sempre tem o nome do autor, seja a assinatura do autor do artigo de opinião. São textos veiculados nos meios de comunicação, rádio, TV, revista. Outra, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, emprego da norma padrão. Então, o que significa aí norma padrão? É o português correto, ou seja, o português, a norma culta, o português correto, tá certo? Como se escreve para revistas, em jornais, sem sotaques, sem gírias, sem jargões. A maioria dos seus temas é da atualidade. O artigo de opinião, os temas que é abordado no artigo de opinião, geralmente são temas que está na mídia, que está na boca do povo, que está da atualidade. Possui títulos polêmicos e provocativos. Eu quero dar uma ideia aqui para vocês, uma explicação, para que vocês entendam. Vejam, tem uma diferença de título para tema. O título é aquele que fica na superfície de cima. Nem sempre o título é o tema. O título, os títulos, geralmente eles são polêmicos, são contraditórios, são provocantes, para chamar a atenção, tá certo? Então tema é uma coisa, tem aluno que confunde tema e título. O título você coloca do que você quiser, geralmente um assunto geralmente polêmico, geralmente provocativo. E o verbo aparece no presente do indicativo, né? Então, continuando aqui, nós vamos ver agora um pequeno texto, um artigo de opinião. Isso aqui é um fragmento, ou seja, uma parte, né, de um artigo de opinião que foi escrito por Macaé Evaristo. E o assunto é sobre a violência. A escola pública é uma política de promoção da cidadania de caráter universal, inclusivo. Isso implica uma educação provedora, acolhedora e, sobretudo, transformadora para que o exercício pleno dos deveres e direitos seja, de fato, uma conquista de todo. Como é chamado esse parágrafo? De introdução. Aqui, ele vem introduzindo, ele introduz uma argumentação para dar início à sua tese, quer dizer, o seu ponto de vista. No segundo parágrafo, que já está dentro do desenvolvimento, ele diz: segundo a edição de 2016 do Mapa de Violência, jovens no intervalo de 15 a 25 anos de idade representaram quase 60% das vítimas de homicídio por arma de fogo no Brasil no período de 2003 a 2014. Embora essa faixa etária apresentasse não mais do que 27% da população total. Também, de acordo com o Mapa da Violência, a incidência de homicídio entre pretos e pardos é quase o triplo da verificada na população branca. Olha, preste atenção aqui. No desenvolvimento, ele colocou uma argumentação. Na sua argumentação, ele foi pesquisar, ele foi buscar, para sustentar a sua tese, ele foi buscar instrumentos para persuadir, para convencer o leitor de que o seu ponto de vista está certo, de que a sua tese está certa. Tá certo? Por isso, segundo a edição, então ele foi pesquisar, ele buscou, ele para ser mais fundo, para convencer, ele pesquisou, introduziu no seu artigo de opinião para convencer o leitor, né? Os jovens negros também são os principais alvos da atividade policial e do encarceramento no Brasil. Estudo do governo federal e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD,
com base em dados de 2012, revelou que 55% dos presos do país tinham menos de 29 anos de idade e que se encarcerava 1,5 vezes mais negros do que brancos. Então, você já está entendendo aí qual foi a tese que ele usou sobre a violência. O tema é a violência, mas ele quis dar enfoque principalmente à violência em relação aos negros. Veja que ele está dando violência aos negros. Primeiro ele começa dizendo na introdução, né, que a educação pública é uma política de promoção da cidadania de caráter universal e inclusivo. Aí é um questionamento. Por que ele colocou isso? Ele colocou isso porque os negros não estão entrando nesse patamar, não estão entrando na escola pública inclusiva. Então, é como se ele dissesse que estava à margem, né? É uma parte da população que está ficando à margem e que está sendo vítima da violência. É isso que ele argumenta. Como se faz um artigo de opinião? Estude bastante o assunto que pretende abordar, verifique autores que já trabalharam o tema e selecione informações que estejam adequadas ao seu ponto de vista. Então, primeira coisa, para se fazer uma redação, para se fazer um artigo de opinião, é necessário que você tenha conteúdo. E como é que chega esse conteúdo? Como é que eu vou expor? Primeiramente, você tem que estudar para balancear o ponto de vista de outras pessoas com o seu. E você chegar exclusivamente no seu, ok? No seu ponto de vista. Estuda o assunto que pretende abordar, verifica os autores para que você desenvolva em cima do outro o seu próprio ponto de vista. Lembre-se de utilizar sempre fontes de pesquisa fidedignas. É importante que você procure, se é um artigo de opinião, que você procure fontes que sejam reais, que sejam verídicas. Construa argumentos fortes, que tenham fundamentos pertinentes e que de fato sustentem o ponto de vista. Evite o uso exagerado de discurso do senso comum. Você vai argumentar pontos fortes e o interessante aqui é que você deve evitar uso exagerado de discurso do senso comum. Palavras de bordões que está na boca do povo, etc. Sempre na boca do povo, repetidamente, é chamado de... são esses bordões, né? Discurso de senso comum. Tente prever quais argumentos o outro lado poderia utilizar. Antecipe-se. Fortaleça o seu ponto de vista defendendo e refutando o que lhe é contrário. O que significa isso? Se você vai defender o seu ponto de vista, você vai logo pensando o que é que outra pessoa vai argumentar contra. Então você já vai pensando nisso, você vai se preparando para você defender o seu ponto de vista com mais argumentos. Retorne à tese para construir sua conclusão. Caso seja possível, apresente uma proposta exequível de intervenção social, como forma de apontar caminhos para a solução do problema tratado do texto. Na conclusão, como nós já falamos, você vai abordar a solução para o problema tratado no texto. Não se esqueça de adequar a linguagem ao público leitor, lembrando de quem é o seu público leitor. Você vai está fazendo aquele seu artigo de opinião ou aquela redação para quem lê. Então, você tem que adequar a sua linguagem ao público que vai acessar. Produza um título criativo, como nós já vimos, né? Sempre as redações, sempre os textos de artigo de opinião, eles têm um título que chama-se provocativo, bem criativo. Nós vamos ver aqui um texto que nós vamos fazer junto esse texto, tá certo? Respondermos junto esse texto, que é Geração do Celular, Inaê Soares Silva. Me acompanha aí, ok? O uso do celular é considerado atualmente
o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais, umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado, quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho no olho, são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Então, veja essa redação, esse artigo de opinião, né, que ela aborda e no final ela dá uma possível solução dela, né, que ela que acha, ok? Então, primeiro, qual é o assunto do artigo de opinião? De que está tratando esse artigo de opinião? Qual é o ponto de vista que está abordando aí? É o quê? O uso excessivo do celular. Não é só o celular, mas é o uso excessivo, em excesso do celular. Esse aí seria o assunto abordado no primeiro, ok? O 2, a finalidade. A finalidade. Qual é a finalidade desse texto? A finalidade é informar sobre o avanço das tecnologias. Vocês acham que esse tema, esse assunto está nos informando sobre os avanços da tecnologia? Ele está apresentando dados históricos sobre as redes sociais? Ele está trazendo alguns dados históricos sobre as redes sociais? Esse texto está apresentando um ponto de vista para convencer o leitor? Ou ele está informando sobre a importância do celular na comunicação? O que é que vocês acham? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Ela vem informar sobre o avanço da tecnologia, vem apresentar dados históricos sobre as redes sociais, vem apresentar um ponto de vista para convencer o leitor, ou vem informar sobre a importância do celular na comunicação? O que é que você acha? Pensou direitinho? Aquele que marcou a letra C, acertou. Apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Porque esse artigo aí nada mais é do que ele abordou esse tema exatamente para isso, para convencer o leitor. O terceiro, segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento? Eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais?
os usuários usam o celular excessivamente. Os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que passam nas redes sociais. Usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente. Um segundo, o que é que vocês acham? A autora, segundo a autora, os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento. A. Eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais, é isso que ela diz. B. Os usuários usam o celular excessivamente. C. Os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que passam nas redes sociais, é isso que ela aborda. Usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente, é isso que ela está abordando? Não, né? O que é que vocês acham? A, B, C ou D? Ok? Aquele que marcou a letra B, parabéns. Né? Aquele que achou que era a letra B, correto. Os usuários usam o celular excessivamente. Quarto, há uma opinião da autora, existe, a do verbo existir, existe uma opinião da autora em o uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. C. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Então, nessa A, B, C e D, qual dessas alternativas você acha que existe uma opinião da autora? Ok? Qual seria? Exatamente. Aqui, como você pensou, na letra D. Olha, acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Isso é a opinião dela, né? Acredito, todas as vezes que a gente diz acredito, é uma opinião da pessoa. O quinto, no trecho. E sim, ficam vidrados o dia inteiro. A expressão grifada significa que usuários, a palavra ficam vidrados. O que ela quer dizer? Né? Ela quer dizer que passam muito tempo no celular, ficam bastante tempo na internet e isso causa um problema na visão. Pode prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos. São obrigados a usar o celular. O que é que vocês acham aí? Quando aborda essa partezinha que está destacadas. Ficam vidrados. Ok? Quer dizer o quê? A, B, C ou D? Se você pensou que era a letra A, acertou. Passam muito tempo no celular, então quer dizer que ficam vidrados. Quando eu digo ficam vidrados, passam muito tempo fazendo aquilo. Sexto, a tese que a autora Inaê Soares defende está em: os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim, ficam vidrados o dia inteiro. B. As crianças estão passando horas de seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros. Letra C. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Ou letra D. Seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. Então, onde existe uma tese aí? Onde existe aí um ponto de vista da autora? Então, pensou direitinho? Se você respondeu, se você pensou letra C, então acertou. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real, né? Então, isso aí é a tese que ela defende, é o ponto de vista da autora. O sétimo.
No trecho, adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas atualizações. A palavras em destaque revela circunstância de. Então, quer dizer, circunstância, quer dizer, são os advérbios de tempo, lugar, modo, afirmação, dúvida, intensidade, né? Então, a palavra aí, já. Os adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas informações. Esse já aí indica uma circunstância adverbial de quê? Modo, de tempo, lugar ou intensidade. Se você pensou de tempo, acertou. Letra B. Já significa tempo, né? Então, já naquele momento, significa naquele momento chegou. Então, já, tempo. Oitavo. O que a autora quis dizer em escrever a comunicação que prevalece é a virtual? Com a chegada da tecnologia, a comunicação virtual está diminuindo, que a comunicação real, olho no olho, já está se tornando mais frequente, que todos os dias as pessoas estão comprando mais celular, que a comunicação por meio de aplicativo de celular está se tornando mais frequente. Então, essa é a letra D, né? Que a comunicação por meio de aplicativo de celulares está se tornando mais frequente. Nono, o trecho "e isso preocupa". O termo em destaque, isso, né? Em destaque se refere. Letra A, aos adultos que chegam do trabalho e já vão para o celular, aos idosos que aderiram à nova tecnologia. Letra C, a mudança de cultura da população. Ou a letra D, as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento. Então, quando diz isso preocupa, refere-se à letra, pensou direitinho? Letra C, a mudança da cultura da população. E o último, qual a proposta de solução apresentada pela autora para minimizar os problemas causados pelo celular? Então aqui, ó, qual a proposta que ela dá para minimizar, para solucionar esse problema excessivo do celular? Ela diz, letra A, temos que incentivar as crianças e adolescentes até aos adultos a se desconectarem do mundo real para se conectarem com o mundo real. Letra B, a comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como bom dia, por favor, são raros. Letra C, o que veio para aproximar acabou afastando. A letra D, as redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais uma das outras. O que é que vocês acham? Quando já assim, ó, a proposta que ela dá para solucionar, minimizar esse problema. A, B, C ou D? Está fácil, não está? Já identificou aí? Então, se você localizou, letra A, né? Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Isso aqui é o que ela apresenta de solução para minimizar esse efeito. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, artigo de opinião. Estou deixando aí uma atividade em casa. Primeiro vocês irão produzir um artigo de opinião, uma redação, né? Sobre um tema polêmico, que pode ser sobre aborto, abordar sobre aborto, pena de morte, sobre a violência, sobre um tema polêmico, ok? Lembrando que ela é constituída em torno de parágrafo. Então, você tenta fazer o seu artigo de opinião. E, em seguida, você vai responder aquelas questões da atividade que nós lemos no texto anterior. Eu vou deixar todas as perguntas aí, como vocês estão vendo, e você vai rememorar as respostas e você vai assinalar as respostas
as respostas certas, ok? Então está aí para que vocês possam realizar essa atividade em casa. Então, fique com Deus, fique em paz com sua família e até a próxima. Tchau, viu?